Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos para mais uma aula, essa aula de número 15. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de número 15 e hoje o tema da nossa aula será resiliência do atleta. Todas as vezes em que um atleta é chamado para decidir, chamado para se desafiar, chamado para performar, chamado para competir, ele vai viver momentos em que ele vai sofrer impactos, em que ele vai ter sentimentos, em que ele vai ter euforia, em que ele vai ter ansiedade, em que ele vai fracassar, em que ele vai acertar. E ser resiliente não significa que você só acerta, que você é o melhor, que você só avança. Não. Ser resiliente significa a capacidade que você tem de se manter firme, avançando, mesmo diante dos grandes desafios, mesmo diante dos grandes impactos, mesmo diante dos seus erros. Então, não é uma definição que você, por conta dos seus resultados, que te define. Não. O que te define é o processo durante a caminhada. É o quanto você avançou, o quanto você passou por desafios, o quanto que você precisou se reinventar, o quanto que você precisou ser firme, o quanto você precisou ser flexível, o quanto você precisou treinar para adquirir uma habilidade, o quanto que você decidiu não parar na caminhada, o quanto que você decidiu perseverar, o quanto que você decidiu encarar os seus erros, encarar as críticas, encarar as autocríticas e continuou. No final da jornada, somente esses que continuam, somente esses que perseveram, é que realmente têm a grande chance, é que realmente experimentam a oportunidade. Aqueles que acreditam que as oportunidades vêm de pessoas, de outras pessoas, ele fica esperando que algo aconteça de diferente, ele fica esperando que o resultado venha. Não, não. Você, como protagonista da sua história, você cria esse ambiente. Você cria um ambiente de pressão, você cria um ambiente de desafio, mas também você cria o ambiente de oportunidade. E quando é, Wellington, que eu começo a fazer isso? Começa no treinamento. Começa quando eu me encorajo a tomar boas decisões. Isso não garante que você vai ganhar o jogo do domingo. Isso não garante que você vai ganhar o próximo campeonato. Não garante que você vai ser o destaque na próxima competição. Mas isso garante que você estará evoluindo, evoluindo. Na aula de ontem, nós falamos sobre visualização mental. Eu recomendo que você assista essa aula. Foi muito bom porque a gente trouxe uma técnica na prática de como você visualizar o que vai acontecer, mas estando 100% consciente de estado de presença, o quanto a sua mente permite criar cenários de algo que vai acontecer. Só que quando você não está no controle, todo esse cenário, ele pode ser um cenário pessimista, e isso é sua mente tentando te proteger, tentando fazer com que você não gaste tanta energia assim. Mas a gente sabe que isso é paralisar, isso é ficar do mesmo jeito. Com isso você não avança. Então, nosso desafio aqui é fazer você entender que o processo de formação é um processo de crescimento, de evolução, e para isso, ser resiliente é fundamental. Ser resiliente é fundamental. Ser resiliente é para aqueles que entenderam como jogar o jogo do diálogo interno. É para aqueles que entenderam. A gente vem aqui de passo a passo. Hoje é a nossa 15ª aula. Nós vemos desde colocando a mente no jogo, treinando a mente, falando sobre foco e atenção, sobre disciplina, falamos sobre alinhamento espiritual para um atleta. Tudo isso é o nosso desafio de 31 dias para performar em 2026. Se você tem acesso a esse treinamento, a essa mentoria, a essas aulas, com certeza
muitas viradas de chave já aconteceu. Eu espero que você esteja anotando tudo que está fazendo sentido para você, porque você precisa colocar em prática. Você precisa colocar em prática. E, Wellington, por que todo dia às 6 horas da manhã, não em um horário que de repente o atleta pode assistir? Eu não sei o horário que o atleta pode assistir. O que eu entendo é que 6 horas da manhã é aqueles que criticam, aqueles que não querem, aqueles que não vão participar, eles com certeza não estarão presentes. Eles não estarão aqui. Por que que eles não estarão? Porque ninguém vai acordar cedo para criticar. Então, aqueles que permanecem, aqueles que vão pegando aqui um pouco, vão assistindo nossas aulas, é porque realmente entende que o conteúdo é interessante e entende que o Wellington é capaz de passar esse conteúdo. Então, eu estou tendo a oportunidade todos os dias de revisitar alguns conhecimentos, porque no meu dia a dia eu lido com vários atletas. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. E hoje, falando de resiliência, é algo que a gente fala todo dia, e é algo que eu preciso chamar a sua atenção. Os clubes de futebol de informação não trabalham os jogadores para ser resilientes. Por que o Hélio está afirmando isso? Porque para eu trabalhar atletas resilientes, eu preciso criar essas situações em que a resiliência ela seja percebida, treinada, precisa ser desenvolvida, precisa ser percebida como algo que pode gerar um crescimento do atleta. Nesse momento de treinamento, de resiliência, de preparação do atleta para ser resiliente, é natural que ele erre, que ele pense em desistir, que ele comece a duvidar da sua capacidade, mas tudo isso precisa fazer parte de um processo intencional, aonde o treinador, aonde o clube não julga o atleta pelos resultados, mas sim como ele encara os desafios. Isto daí é treinar resiliência. Quando um treinamento militar, né? Daquele cara que vai para o combate, que vai para ação, como são os trabalhos deles, né? São os trabalhos de resistência e de muita resiliência. Por quê? Porque ele precisa passar por várias situações e o mais importante é como ele passa por tudo aquilo. Eu tenho certeza que depois de uma prova que aquele militar fez e que ele sofreu muito para poder conseguir, na segunda vez que ele fizer, ele vai ter muito mais robustez, muito mais força, muito mais entendimento. Então, base no futebol é você formar o atleta com treinamento e com experiência. Grave isso, treinamento e experiência. O treinamento é a técnica do dia a dia, treinamento técnico, tático, físico, mas as experiências, os jogos, eles precisam ser experiências, as competições, experiências, momentos de experiências para que esse atleta ele possa se desenvolver a cada dia. Então, treinar resiliência é possível, é importante, e isso não é apenas responsabilidade dos clubes. Treinar resiliência também é um dever de todo pai. Pai, você quer treinar seu filho? Você não é capaz de treinar seu filho tecnicamente, taticamente e fisicamente, beleza? Porque não se treina com achismo. Eu acho que você pode se divertir com seu filho com esses três pilares, né, da formação, que é técnico, tático e físico. Porém, a parte mais importante que você pode treinar o seu atleta é a ter resiliência. Resiliência. E aí você vai aprender que tem coisas que ele precisa fazer, tem coisas que ele precisa passar, tem coisas que ele precisa superar. E do seu lado, você age como treinador. O treinador entra em campo para poder chutar a bola? O treinador entra em campo para dar o passe? Não. O treinador treina e na hora do jogo ele torce para aquele atleta colocar em prática. Se o treinador precisa intervir na hora do jogo, é porque durante o jogo aconteceu cenários que ou o atleta não lembrou do que foi treinado, ou o atleta não foi treinado para aquela experiência. Então, não é fácil, não é brincadeira a formação de atleta, isso é muito sério, como também a formação de um filho, né? Então, vamos lá.
Cair, aprender e continuar evoluindo. Isso é a resiliência de um atleta. Cair, aprender e continuar evoluindo. Um dia seu filho começou a andar. Ele andou, caiu. Ele levantou e um dia ele andou, não caiu mais e continuou evoluindo. Então é um processo de crescimento. Então, muitas vezes, o treinamento é expor o atleta a lugares de desafios, expor o atleta a se desafiar, expor o atleta a desenvolver coragem. E coragem é uma habilidade muito importante. A gente falou uma aula só sobre coragem. E coragem não é não ter medo. Escreve isso. Ter coragem não significa não ter medo. Coragem é você permanecer, é você avançar, mesmo com medo. O medo ele precisa ser dominado. O medo não nasceu com o atleta. Foi colocado nele o medo. Medo de errar, medo de não ser o protagonista, medo de não se destacar, medo de não fazer o que foi treinado, medo de não ser incrível para os pais, medo de decepcionar os colegas. Então são vários medos sociais que foram implantados no dia a dia desse atleta. Então, como é que ele vai acreditar que se ele cair, ele consegue aprender? Como é que ele vai acreditar que se ele cair, ele vai conseguir levantar? Como é que ele consegue acreditar que após um fracasso, ele consegue se recuperar e depois se destacar? Então, cair é importante. Aprender mais ainda. E continuar evoluindo. A única solução. Cair, aprender e continuar evoluindo. Beleza? Então, olha só, existe cada aula que a gente faz aqui, ela tem uma conexão. Então, a aula um, né, conectou o treinamento, a aula 2 se conecta com a aula um, a 3 com a 2, a 4 com a 3, a 5 e tudo cada dia eu trago uma peça do quebra-cabeça. Porque o nosso objetivo é em 31 dias conversar aqui sobre todos os pilares que vai ajudar a você a performar em 2026 e 27 e por aí vai, se você alcançar essa mentalidade. Então é muito bom que vocês acompanhem, que vocês participam, porque aqui, ó, aqui a gente está ao vivo no YouTube, aqui a gente está ao vivo no Instagram, tá? Eu já falei que essas aulas elas vão se transformar em um livro, né? Mas todos esses vídeos eles vão ficar disponíveis no YouTube. Alguns deles eu estou deixando vários disponível lá no também no Instagram e você pode acompanhar. E eu recomendo, tá? Eu recomendo. Então, grandes atletas não são aqueles que nunca caem. Grandes atletas são aqueles que sempre se levantam. E eu sei que quando a gente vê alguém que a gente ama caindo, o que é que a gente quer? A gente quer estender as mãos. Mas vai ter hora que você vai ver caindo e você vai observar para ver como é que ele se levanta. Para ver se a mãozinha dele, quando se apoia ao chão, buscando impulso para ele ficar novamente de pé, já está alcançando a musculatura certa para que cada vez menos ele precise de você. E ser pai é fazer com que os filhos precisem cada vez menos de você. Ele precisa saber que você está ali, que você pode ajudar, mas que você está observando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, uma frase que precisa ser uma crença instalada na mente de todo atleta e de todo mundo que assiste esse atleta. O erro não define o atleta. A reação ao erro que vai definir. Então, quando um observador está observando o atleta, ele não está preocupado se aquele atleta errou. Ele está avaliando a atitude daquele atleta. De repente, no momento de pressão, aquele atleta consegue levantar a cabeça e tentar colocar uma bola encaixada e achar um passe em condições de gol. Às vezes esse passe nem acontece, mas só no fato dele, naquele caos, ele levantar a cabeça, ele conseguir achar e ele tentar,
já é algo que diferencia ele dos demais. E aí vamos dizer que ele tentou e ele errou. Mas ele errou, mas ele continua ali no jogo, depois ele já quer a bola de novo e já tem uma oportunidade dele mesmo definir. Então o pessoal vai observando e fala: olha a velocidade que aquele garoto reage. Olha a qualidade das tomadas de decisões dele. Olha como ele está presente no jogo. Olha como ele, ó, errou ali, mas já está aqui, já roubou a bola, já está lá na frente. É essa capacidade, é esse nível de atletas que os clubes procuram. São esses que serão os vencedores. E eles precisam de pais que o ajudem, ou pelo menos de pais que não os atrapalhem. Não os atrapalhem. É, então, o erro não define o atleta, é a reação ao erro que define. Neymar erra, Cristiano Ronaldo erra, Messi erra, sim. Como é que eles lidam com o erro? É diferente, na verdade? Então, são atletas resilientes. Não é fácil, não. O nível de intensidade e disposição que esses caras vivem e de expectativa que se criam por ele. Então, Wellington, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de lidar com seus erros. Resiliência é a capacidade de enfrentar dificuldades. Resiliência é a capacidade de aprender com as derrotas. Resiliência é continuar evoluindo. Simples assim. Resiliência é continuar. Resiliência é um movimento de avanço, às vezes veloz, às vezes mais lento, mas avançando, aprendendo com cada desafio, aprendendo com cada dificuldade, lidando com seus erros, enfrentando dificuldades, aprendendo com os resultados e sempre continuar evoluindo. Isso é um atleta resiliente. Quantas vezes eu vi atletas passando por várias dificuldades, mas eles acreditaram no treino, eles continuaram, eles perseveraram e foram. E no final das contas, o mérito é do atleta. O mérito é sempre do atleta. Foi ele que acreditou e colocou em prática. Nós, treinadores, estimulamos, apontamos, direcionamos, motivamos, mas é sempre do atleta a tomada de decisão. Ele é resiliente por estar nesse ambiente de pressão. Eu costumo dizer para os atletas que esse ambiente é um privilégio. É um privilégio daqueles que treinam, daqueles que estão preparados. É ali que você descobre a força que você nem sabia que tinha. Que se você não tentasse, ela ficaria adormecida. E é por isso que a gente cria treinamentos, e um desses é o treinamento Despertando os Verdadeiros Campeões, que é fazer com que o atleta ele olhe para dentro e ele arranque e coloque para fora esse campeão que existe nele. Então, tem uma pergunta para você. O que você faz depois que você erra? Se resiliência é aprender a capacidade de lidar com os erros, é a capacidade de enfrentar dificuldades, é a capacidade de aprender com os resultados, é continuar evoluindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz depois que você erra? Qual é o pensamento que você tem quando você erra? Esse pensamento, ele ganha nesse jogo interno? Ele provoca emoções que visitam sentimentos de raiva, de medo, de dúvida, de incapacidade. É isso que acontece? É isso que acontece? Então, é por isso que é importante aprender a lidar com os erros. Agora, vamos simular aqui. Quando você erra, o que acontece? Você baixa a cabeça e acha que não é mais capaz. Você reclama, transfere a responsabilidade para o outro. Ou você aprende e continua. Isso vai mudar o teu jogo, meu amigo. Na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 5, 3 e 4, eu recomendo que você leia. Uma parte desse versículo diz o seguinte: a tribulação, ou seja, as dificuldades dessa vida, os obstáculos dessa vida, produz perseverança, não produz paralisação. Não, não. Perseverança. E é a perseverança que cria em você um caráter aprovado.
aquele que passou pela prova, aquele que passou pelo desafio, aquele que passou pelo processo. Você precisa entender o seguinte: existe um você antes, existe um você durante e existe um você depois de passar pelos desafios. A mentalidade de um atleta resiliente é aquele que sabe lidar. Olha só, de um lado, uma mentalidade de desistência, do outro, uma mentalidade de crescimento. Seu mindset. De um lado, uma mentalidade de desistência, você paralisa com seu medo de errar. Você reclama o tempo todo, você culpa os outros, você terceiriza a sua responsabilidade. Do outro lado, a mentalidade de crescimento. Quem é você? É aquele que aprende com o erro, é aquele que ajusta o comportamento, percebe que precisa melhorar, que precisa fazer diferente, né? E continua tentando. Então, olha só, toda vez que você erra, entenda, para o seu cérebro é uma informação. Você erra e você descobre que daquela maneira não pode ser feito. Por exemplo, tem que ser mais rápido, tenho que bater mais forte, tenho que estar mais presente, tenho que aparecer mais, tenho que finalizar, tenho que fazer isso. Quando você observa o erro, ele te dá muito conhecimento. É muito importante para o seu desenvolvimento. E na formação, errar é fundamental para que você tenha, né, na sua mente, descubra e desenvolva a habilidade de como fazer. Situações comuns. Quando o atleta perde um pênalti, quando o atleta falha em um passe, quando fica no banco, quando perde uma final, tudo isso são momentos que pode gerar em você um fracasso. Ah, eu errei, eu sou culpado, eu não consigo. Mas pode gerar em você aprendizado. E quanto mais rápido você acontecer, quanto mais rápido você perder um pênalti, você falhar no passe, você ficar no banco, você perder uma final, mais isso te ensina. Mas isso faz com que você descubra esses sentimentos e saiba lidar com ele, tá bom? E saiba lidar com ele. A pergunta é: o que você aprende quando está no banco? O que você aprende quando erra um pênalti? O que você aprende quando você erra um passe decisivo? O que você aprende quando você perde uma final? Essa é a pergunta. Após um jogo, após um desafio, o mais importante para você, atleta, individualmente, não é o resultado da partida, mas é o que você aprendeu nela. Às vezes, quando a gente ganha, a gente só comemora, mas quando a gente perde, a gente deixa de avaliar e observar a beleza que tem ali, né, do aprendizado. Então, escreva no papel qual foi o erro ou a sua dificuldade mais marcante na sua trajetória até aqui. Escreve, fixa isso aí. Qual foi o erro ou a dificuldade mais marcante na sua trajetória? E a pergunta é: o que você aprendeu com esse erro? O que você aprendeu com esse fato, com esse episódio? Se você aprendeu algo, você avançou. Se você ficou, sabe aquele, não bato mais pênalti porque eu perdi um pênalti quando eu bati. No lugar dessa crença, do que aconteceu, que você colocou como negativo, você a partir de hoje, você já vai, comece escrevendo, a partir de hoje, quando eu errar, eu vou focar no meu aprendizado. Quando eu errar, eu vou focar em fazer as mesmas coisas de forma diferente. Quando eu errar, eu não vou paralisar. Eu vou consertar o meu erro e fazer, e vou treinar para fazer cada vez melhor. Então, do dia, a mensagem final do dia é: o erro não é o fim da história. O erro não é o fim da história. Escreve aqui. O erro não é o fim da história. Escreve isso no seu comentário. O erro não é o fim da história. É o começo do aprendizado. O erro é o começo do aprendizado. Escreve isso. O erro é o começo do aprendizado. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre disciplina da rotina do atleta. A gente já falou da importância da disciplina, mas agora a gente vai falar da disciplina na rotina do atleta, no dia a dia do atleta. E eu te convido para amanhã, às 6 horas, a gente estar junto neste treinamento. Valeu? E vamos continuar, porque vem mais aulas por aí
e você vai avançar, estar preparado para performar em 2026.